e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo João conta a história que ele foi lançado no óleo fervente. Se não fosse o óleo fervente, ele não seria exilado na ilha de Pátmos. Se ele não fosse exilado na ilha de Pátmos, ele não teria a revelação do Apocalipse. Ou seja, toda aquela situação terrível, toda aquela situação, podemos até dizer, difícil de compreender, o que de repente acontece com você. Você passa por situações, você enfrenta problemas, que em determinados momentos você diz assim: não acredito nisso, não é possível. Mas tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que o apóstolo João enfrentou, contribuiu não apenas para o bem dele, mas para o nosso bem também. E não é diferente comigo, não é diferente com você. Nós vamos enfrentar momentos adversos, nós vamos enfrentar situações que podemos até não compreender, mas também não temos que nos preocupar se compreendemos ou não. Nós devemos nos fazer a seguinte pergunta: eu amo a Deus? Eu amo a Deus? Essa é a pergunta. Porque se eu amo a Deus, não importa qual seja a situação, de alguma forma, ela vai contribuir juntamente para o meu bem, porque eu amo a Deus. Mas que tipo de amor é esse? Da mesma forma que é natural, é normal, é moda as pessoas falarem assim: não, eu tenho fé em Deus. E tem gente que até diz: eu tenho muita fé em Deus. Também é natural, é normal, virou moda a pessoa falar: eu amo a Deus. Mas o amor a Deus não é sentimento. O amor a Deus não é emoção. O amor a Deus não é uma declaração. A pessoa que ela domina as palavras, ela sabe empregar bem as palavras, e ela diz: eu te amo, e ela faz uma declaração de amor linda. Não, o amor a Deus não é isso. Eu sei que eu amo a Deus quando eu não desobedeço a sua palavra. Cada momento aonde eu não desobedeço a palavra de Deus, eu não estou falando que eu amo, mas eu estou provando que eu amo. Quando uma pessoa desobedece a Deus, ela é semelhante ao primeiro Adão. E quando uma pessoa obedece a Deus, ela é semelhante ao último Adão. Quem eu sou? Eu sou semelhante ao primeiro Adão? Ou eu sou semelhante ao último Adão, que é o Senhor Jesus?
Você encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 e 10. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 e 10. O Senhor Jesus falando assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Que tipo de amor? Amor sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida. Então, o amor a Deus é sacrificial. Sacrificial como? É o amor aonde se sacrifica a própria vontade, aonde se renuncia a própria vontade. É o amor aonde abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade dele. É o amor que exige sacrifício de obediência. Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, o Senhor Jesus, por guardar os mandamentos do Pai, permanecia no amor. E ele disse que aquele que guarda os seus mandamentos permanece no seu amor. E quando permanecemos, não importa o que venha acontecer, seja um óleo fervente, seja um exílio, seja uma cova de leões, seja uma fornalha de fogo, seja o que for, de alguma forma vai contribuir juntamente para o nosso bem. Então, pessoal, preste atenção, por favor, vamos mudar o foco. Vamos mudar o foco. No lugar de você manter o foco no que tem acontecido e de repente você não consegue entender, não consegue explicar, vamos trocar o foco. Coloque o foco em você. Será que existe uma determinada palavra, orientação, conselho do próprio Deus que você, ainda conhecendo, você tem tido dificuldade para praticar, dificuldade para obedecer? Eu conversava com uma senhora e a dificuldade dela é de perdoar. O diabo sabe disso. E por saber que a dificuldade dela é perdoar, ele faz com que mais pessoas venham se levantar contra ela. E eu perguntei: a senhora já vive essa situação de problemas há quanto tempo? Ah, são 7 anos. São 7 anos a senhora tentando fazer da sua maneira. Por que a senhora não faz da maneira de Deus? O Senhor Jesus disse a respeito do perdão, e todos nós precisamos do perdão já pela manhã, até antes de sair da cama. Precisamos do perdão à noite, antes de dormirmos. Mas só recebe o perdão quem é perdoado. Porque a senhora não faz de acordo com a palavra de Deus. O estar dentro da igreja é bom, é necessário, mas não é o suficiente.
Conhecer a palavra é bom, é necessário, mas não é o suficiente, é necessário praticá-la. Eu conversava com a senhora, e eu espero que o Espírito Santo tenha feito a obra dentro dessa senhora. Mas será que esse não tem sido o seu problema, a sua dificuldade? Razão porque, quando você enfrenta o óleo fervente, ou quando você enfrenta o exílio, o abandono, a rejeição, a perseguição, a calúnia, seja o que for, a dificuldade que for, você não consegue compreender, não consegue entender, mas pior do que isso, você não consegue ter paz. Você não consegue ter paz. A paz que terá apenas aquele que ama a Deus, mas ama porque não desobedece a sua palavra. Então, essa paz fará com que haja, ou essa paz, melhor dizendo, será resultado da certeza, da convicção que aquela situação, ela vai cooperar, ela vai contribuir juntamente para o bem. Mas por quê? Porque se ama a Deus, não de forma teórica, mas de forma prática. Eu posso todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, provar para minha esposa que eu a amo, não de maneira teórica, mas na prática. E a mesma coisa acontece com Deus. Então, a pessoa que pelo fato de não desobedecer a sua palavra, pelo contrário, de praticá-la, de obedecê-la, essa pessoa, ela tem a certeza que tudo vai contribuir para o seu bem, não importando o que venha a acontecer. E o bem maior dessa pessoa, o bem maior que vai acontecer com ela, não será a solução de um determinado problema enfrentado nessa vida. Não será a solução de um determinado problema que ela tenha dentro de casa, ou que ela tenha na vida econômica ou física. Não. O bem maior que vai acontecer com essa pessoa é o que você encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Esse é o bem maior para os que amam a Deus. Diz: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Mas preparou para quem? Para quem? Para os que o amam. O diabo, ele conhece o céu dos dias de hoje. Ele esteve lá, ele estava lá, então ele conhece. Então, o que Deus promete para aqueles que o amam, ele promete um novo céu, um novo céu. O diabo, ele não tem ideia, ele não tem ideia e nem vai ter de como será o novo céu para aqueles que amam a Deus. Por isso é que está escrito: coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, se da mesma forma que aqueles que o amam vão passar por situações que de repente não dá para compreender, mas quem o ama
crê que de alguma forma vai contribuir para o seu bem, da mesma forma são esses que Deus preparou o que nenhum olho viu até hoje, o que nenhum ouvido ouviu até hoje, o que não penetrou até hoje no coração de ninguém, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, coloque na balança. A pergunta é: vale a pena? Vale a pena você enfrentar as suas lutas, enfrentar as suas dificuldades? Vale a pena você não considerar as suas decepções e se manter firme na presença de Deus até o fim? Perseverar até o fim, ser fiel até o fim. Entenda, por gentileza, não é permanecer até o fim dentro da igreja, não é ser fiel até o fim dentro da igreja, mas é permanecer até o fim, obedecendo a palavra, provando que o ama. Ser fiel até o fim, obedecendo a palavra, provando que o ama. Vale a pena? Se você diz: bispo, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena amar a Deus de acordo da forma que Ele ensina. Então, para você, conforme está escrito, o que Deus preparou, o que Ele preparou, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Ele já preparou. Então, são esses que vão herdar a eternidade com Deus. São esses que terão a alma eternamente com Deus no reino dos céus.